Estamos iniciando mais um programa Conceitos em Foco. Hoje nós vamos conversar com o professor Marcos Peixoto sobre ética e cidadania em projetos universitários. O professor Marcos Peixoto é professor de ética e cidadania, trabalha na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Faculdade de Direito. Professor Peixoto, assim que nós vamos chamá-lo, seja bem-vindo ao nosso programa. Pois não, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Professor, fale um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Bem, com 62 anos, a trajetória profissional já é longa. Eu estou concentrado na vida acadêmica desde 2000, né? Fiz o mestrado aqui na nossa universidade, fiz o doutorado agora na Universidade de São Paulo, em Direito do Estado, área de Direito Constitucional. E antes eu advoguei bastante, fui executivo da Companhia Siderúrgica Paulista, fui executivo do Programa Imobiliário Limitada, fui executivo do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São Paulo, de maneira que uma experiência boa. Mas a minha vocação é o magistério. Eu me encontrei muito bem no magistério, me sinto muito bem, me dou bastante bem com os alunos e acho que, de maneira geral, eles também me aceitam bastante bem. Professor, como que é trabalhar ética e cidadania? Nós temos essa disciplina e o Mackenzie volta a ser pioneiro, não é? Como já foi em muitas outras oportunidades. Nós procuramos trazer o aluno universitário à consciência de que ele é cidadão. E nós fazemos um trabalho, reunimos os estudantes em grupos de 5 alunos, cada um sugere um tema, o grupo decide por um tema, depois usamos uma metodologia conhecida por 3 verbos, ver, julgar e agir. No ver, o grupo examina o tema, levanta os dados, pesquisa a internet, livros, jornais, etc., troca experiências entre si próprios, né? E depois lista, em relação ao tema, os pontos positivos e negativos. E a terceira parte é o agir. Como superar os pontos negativos? Muito bem, feito isso, eles propõem ações. E a segunda parte do exercício é ir à ética constitucional. As ações propostas pelo grupo estão de acordo com os valores que a Constituição quer garantir, concretizar, efetivar? Muito bem, se estão, aí então identifica-se o órgão responsável pelo tema e o grupo então formula requerimentos. Requerimentos no direito de informação, que consta da Constituição, inciso 33 do artigo 5º, ou requerimentos no exercício do direito de petição, inciso 34 do mesmo artigo 5º. Todo cidadão, no interesse próprio ou interesse geral, pode requerer do poder público informações, ou pode denunciar ao poder público ilegalidades, abuso de poder. E veja, muitas sugestões têm sido formuladas pelos alunos, as mais variadas. Também algumas representações foram feitas junto aos ministérios públicos estaduais e federais, e federal. De maneira que esse é o trabalho, tem dado certo, há uma participação, os alunos, cada aula, 3 grupos apresentam, depois eu faço a mediação de um debate por toda a classe, muitas sugestões, críticas, observações são levantadas até que chega ao requerimento final. Então, pelo que a gente percebe, a sua aula de ética e cidadania não é apenas passar um conteúdo teórico para os alunos, ela é muito mais prática, com o objetivo de sair das fronteiras da universidade e alcançar o público lá fora. Assim, há uma ênfase nessa responsabilidade social relativa à cidadania, né? A sociabilidade é vivida em sociedade. A ideia é que o cidadão controle o Estado. Conforme uma linha de pesquisa nossa das pós-graduações aqui no Mackenzie, que o cidadão modele o Estado. O Estado pode ser modelado pelo cidadão.
a Constituição Federal de 1988 fornece os institutos, os instrumentos, os meios para isso. E o que nós estamos fazendo, então, é aproveitar esse ambiente político democrático, né? Esse ambiente universitário saudável que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre pioneira, e desenvolver um trabalho novo, mostrando aos alunos que eles podem exercitar a cidadania a partir da idade de 18, 19, 20 anos. Eles se sentem mesmo, com as respostas dos órgãos públicos, verdadeiros cidadãos atuando, modelando o Estado, cobrando do Estado, controlando o Estado, sugerindo. Eles podem ter uma atitude transformadora. Exatamente. A ideia é que a cidadania transforme a sociedade, o Estado, controlando, sugerindo, cobrando, ao invés de ficar lamentando nessa postura passiva. Exatamente, oferecendo o que a inteligência de cada um e em grupo pode formular. Fala, professor, sobre algum projeto que o senhor julga interessante e relevante para a gente. Bem, olha, foram inúmeros os requerimentos e, mais recentemente, o que deu até uma certa repercussão foi um projeto de lei formulado por alunos para tornar o livro acessível aos cegos, surdos mudos, disléxicos, analfabetos, portadores de restrição, seja motora, seja de algum sentido, ou mesmo o analfabeto. E o que vem a ser isso? É uma modificação da lei do livro, procurando fazer com que o livro tenha fazendo com que o livro, o acesso do livro esteja disponível através de um programa de computador chamado DAISY, Document Accessible Information System. Através desse protocolo, de um software livre já assinado por mais de 30 países, o livro poderia ter o seu conteúdo disponibilizado pela internet. Faz um download e baixo isso. Isso. No meu computador. Até com bibliotecas virtuais e tudo mais, né? Isso aconteceu aqui no Mackenzie? Ainda não, mas nós queremos que isso venha a acontecer. Não, mas foi um projeto, o projeto criado aqui no Mackenzie. O projeto foi desenvolvido por alunos do Mackenzie. Os alunos, até eu tenho os nomes dos alunos aqui. E esse projeto foi para a Câmara, como é que é? Eu apresentei os alunos ao deputado Michel Temer por ocasião da vinda dele aqui no encerramento do 27º Congresso de Direito Constitucional, e os alunos expuseram o projeto, ele viu que era uma ideia interessante, importante. Isso foi mais ou menos no final do mês de maio. No dia 6 de junho ele já apresentou o projeto na Câmara, que recebeu o número de 1280/07. Os alunos que formularam estão aqui: Araceli Beliato, Henrique Costabile, Juliana Pereira, Juliana Toledo e Luciana de Freitas Silva. Foi um trabalho muito bem feito e recebeu a acolhida imediata do deputado Michel Temer, e agora está lá, cumprindo essa lei já foi aprovada. O Brasil já está, a partir dessa lei... A lei foi apresentada. Os alunos fizeram o projeto, o deputado Michel Temer apresentou o projeto na Câmara e agora ele tem um procedimento. Ele tem que ir à Comissão de Justiça, ele tem que passar pelo processo legislativo, cujo procedimento é estabelecido pela Constituição, até chegar à aprovação final, a sanção do presidente, promulgação, publicação. Aí vira lei. E um dos detalhes interessantes é o seguinte, é que pelo projeto as editoras só receberão financiamento do governo se colocarem o livro acessível através do DAISY. Mas, outro detalhe, não fere o direito autoral. Por quê? Porque você precisa comprar o livro impresso e vai, como se fosse uma raspadinha na quarta página, ter a senha de acesso à internet. De maneira que não fere o direito autoral. E daí, no caso, deve ser, né, cada livro tem direito a baixar somente um download, um arquivo, né? Não 2, 3, 4. Né? Enquanto está baixando, aquela senha baixa só aquele. Então, porque senão dá a senha para meia dúzia de gente, né? Bom, mas
também, quando eu pego um livro na biblioteca, às vezes eu leio rapidamente e empresto para um aluno, para um colega, ele dá uma lida, etc., e devolve. Quer dizer, isso é um pouco incontrolável a partir disso. Mas a ideia é não ferir o direito autoral. O princípio é dar possibilidade de que outras pessoas tenham acesso à leitura, à pesquisa, essas coisas, através do livro. Exatamente. Ok, nós estamos terminando esse primeiro bloco do programa Conceitos em Foco e a gente volta daqui a pouco. Fique conosco. Dudu acabou de passar no vestibular. Dependendo do que ele fizer com o conhecimento que vai ganhar na faculdade, no futuro ele pode ser um mito. Uma lenda. Uma celebridade. As inscrições para o vestibular do Mackenzie estão abertas. É a sua chance de se preparar para o futuro. O Deus do sexo. Deus e sexo estão relacionados de uma maneira complexa. Neste livro autêntico e esclarecedor, o teólogo Peter Jones apresenta duas visões da sexualidade, que surgiram de opções religiosas distintas, ligadas a duas cosmovisões fundamentais, a visão pagã de Deus e a cosmovisão bíblica. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conceitos em Foco, nessa oportunidade tratando sobre ética e cidadania dentro dessa visão de criação de projetos em sala de aula. Professor, nós terminamos o primeiro bloco falando da lei do livro, que é um dos projetos, entre tantos outros, que são desenvolvidos. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é o envolvimento do aluno nesses projetos, como é que eles veem a sua proposta de trabalho. Olha, em primeiro lugar, eles se surpreendem porque não é hábito, especialmente numa faculdade de Direito, reunir grupos para discussão. De maneira que há uma primeira surpresa. Uma estranheza. Uma estranheza. Mas em uma aula, isso tudo se acomoda e eles acabam gostando. E o retorno que eu tenho desse tipo de trabalho tem sido muito bom. Nos semestres seguintes, quando eles recebem as respostas aos requerimentos enviados, eles me encontram no corredor e tal, e comentam, alguns me trazem cópia da resposta, outros não. Enfim, a aceitação é muito boa. Eu acho que é bom. E eu digo a eles o seguinte, que é rara a oportunidade de você ter um semestre onde essa prática possa ser desenvolvida dentro da programação da faculdade e da universidade, dentro dos princípios da nossa universidade. Você ministra aulas para classes de 70 alunos aproximadamente. Exato. Numa média de 5 alunos por grupo, você terá aí 14 grupos. Como é que você faz para trabalhar com esses grupos todos, para que todos eles deem conta de apresentar seus projetos? Pois é, nós temos 1h20 de aula. Então, nós dividimos isso. Cada aula, 3 grupos apresentam. Primeiro apresentam, depois eu abro para as considerações da classe. Os alunos se inscrevem, quem quer fazer uma manifestação, e por ordem de inscrição, cada aluno vai se dirigindo a um dos 3 grupos com questões, perguntas, sugestões, críticas, etc. Então, eu faço a moderação, não é? Dou a minha intervenção, às vezes a minha opinião, chamo a atenção, às vezes com veemência para algum ponto, não é? Enfatizo outros, etc. De maneira que é assim, é um trabalho que começa em grupos, depois tem as apresentações e as plenárias da classe. E aí continua o trabalho do grupo, sozinho, terminando de compor o relatório, escrever o requerimento, enviar mediante protocolo, e no dia da prova final eles me entregam o requerimento devidamente protocolado, enviado com garantia de que enviaram, e com uma cópia do relatório que embasou o requerimento. Então, no caso, todos os projetos têm que ser encaminhados, mesmo que não tenha retorno. Faz parte do exercício o envio. O exercício não termina sem o envio. É o que vale a nota. É o que vale a nota. Não é? E tem... Os assuntos são os mais variados, desde as questões mais complicadas de eutanásia, célula-tronco, aborto, anencefalia, até biodigestor,
de aproveitamento de estrumes, até, por exemplo, nesse semestre surgiu uma questão bastante importante para nós. E eu valorizei bastante o grupo que propôs esse tema. Eles estão preocupados com a segurança no entorno do Mackenzie. Olha que bacana. Bacana. E aí, então, a aluna que é a coordenadora do grupo, até se chama Lívia, eu me lembro porque isso foi agora recentemente, ela quer fazer uma estatística com os outros representantes das salas de aula sobre assaltos, tentativas de assalto, sequestros relâmpagos, etc., que ocorrem ou possam ocorrer ou tenham ocorrido aqui no entorno da nossa universidade. E ela pretende, com isso, com esse material estatístico na mão, requerer da Secretaria da Segurança o grupo pretende requerer da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo um reforço no policiamento, uma atenção maior, porque nós somos uma comunidade muito grande aqui. 11 horas da noite sai muita gente. Não tenha dúvida. Não é? Então eu achei interessante, né? Como ela pega o metrô, anda de metrô e já sofreu uma tentativa de assalto, e a outra colega também, não sei o que, eles resolveram, e foi até interessante que no dia da apresentação, 2 outras apresentações foram feitas de outros temas, de âmbito nacional. E ela começou a exposição dela dizendo o seguinte: olha, o meu tema é um tema pequeno. E eu disse: não, o seu tema não é um tema pequeno, porque a segurança é um direito fundamental humano que já vem previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E sem segurança nós não podemos exercitar a liberdade de ir e vir. E entra lá no inciso 34 do artigo 5º que o senhor citou, né, da questão da petição. Né? Exatamente. De maneira que o seu assunto não é pequeno, o seu assunto é próximo à comunidade. É diferente. O seu assunto é muito grande, é pequeno, embora próximo. Como é relevante para a instituição, né? Muito relevante para a instituição, para a segurança dos nossos alunos, não é? Sem dúvida. De maneira que eu achei interessantíssimo. Mas eu estou tendo a curiosidade dela achar que, diante dos outros 2 temas antes apresentados, que eram de âmbito nacional, ela começasse meio timidamente: não, meu assunto é meu assunto pequeno. Não, pequeno não é, ele é grande, embora seja próximo. Agora, uma pergunta mais genérica, professor. Como que o senhor vê a importância da conscientização desse espírito de ética e de cidadania na vida do aluno? É fundamental, é fundamental. A ética, como uma ciência que estuda e reflete criticamente as regras morais, né, as regras morais destinadas a garantir, em primeiro lugar, a sobrevivência física, o florescimento dos grupos humanos, precisa ser um ponto permanente de exame, de estudo, de reflexão. Né? De maneira que a consciência, e hoje nós vivemos num ambiente em que a sociedade reclama a ética. Fala-se na ética na política, ética na empresa, ética social, responsabilidade social dos cidadãos, dos indivíduos, das empresas, das organizações, do próprio Estado, né? O bem comum, o poder existe em função da promoção do bem comum. Não tenha dúvida. Não é? Da ajuda necessária ao desenvolvimento dos seres humanos, dos grupos humanos, e o Estado tem uma ação negativa no sentido de garantir a segurança, o que não vem fazendo de maneira suficiente, diga-se e registre-se, e tem uma ação também positiva de oferecer as condições para que as pessoas possam se desenvolver, do ponto de vista da educação, da saúde, não é? Do conhecimento. Nós estamos inseridos aqui no campo da educação de maneira brilhante, né? Permita-me dizer, mas é a verdade. Eu acabei de concluir uma faculdade de filosofia. E uma das nossas discussões na aula de ética, principalmente na questão da bioética, era a crítica o seguinte: se fala muito em ética, tem muitos conselhos de ética, mas se tem pouca ética. Como é que o senhor vê essa questão? Bem, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não é? Há sempre uma defasagem. Não é? Só que essa perfeição é uma cobrança meta. Da sociedade, como o senhor disse, já é um avanço importante na consciência coletiva a respeito de um comportamento moral e ético. Não há dúvida, não há dúvida. Eu acho que, apesar de todas as mazelas que a gente vê acontecendo hoje no Brasil,
já, porque eu entrei na faculdade em 1964, saí em 1968, eu vivi o período militar, vivi um pouco antes, já com consciência, o período da Constituição de 46, liberal, democrático, e estou vivendo esse período agora de democracia representativa. Sei que fica muito aquém daquilo que a gente acha que é necessário, mas há um pequeno avanço. No momento, eu acho que o ponto principal, se me permite, claro, é um movimento de cidadania, não é? Do exercício dos direitos de cidadania, com esse eixo da ética, não há dúvida. E isso pode se tornar e ocupar um vazio político que existe hoje, porque os partidos estão muito desacreditados. Exato. E com a facilidade da internet, não é? A comunicação se faz. Eu mesmo acompanhei e até fui a algumas passeatas de protestos que foram convocados pela internet. E eu vi, por exemplo, no dia 7 de setembro de 2005, 700 pessoas irem até o Parque de Ibirapuera para reivindicar, etc. E foram convocados pela internet. Não havia nenhuma liderança, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum político, nenhum líder sindical, nenhum empresário de nome, nenhuma celebridade. Quem estavam lá? Pessoas comuns que se comunicaram pela internet. Então eu acho que esse movimento de cidadania que nós estamos fazendo aqui pioneiramente no Mackenzie, não é? Com o apoio, o reitor até escreveu um texto elogiando esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Eu acho que o Mackenzie dá mais uma vez à sociedade uma contribuição pioneira no sentido de mostrar existe um caminho, e isso é importante para o jovem. Eu lido com jovens, a universidade com tem mais um papel de 1.000 jovens, nisso, com mais de 1.000 jovens por semestre, 18, 19 anos. E o jovem precisa de ter uma direção. Eles querem saber qual é o caminho. E o caminho é o exercício dos direitos de cidadania. Esse é o caminho. Tem a dúvida. Esse é o caminho. Professor Peixoto, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, desejar a sua presença e pedir que o senhor deixe uma palavra final para o telespectador. Bem, telespectadores, é um prazer estar com vocês aqui, quase como se fosse numa sala de aula, e eu peço aos jovens que porventura estejam nos assistindo que procurem se interessar sobre esse trabalho que nós estamos fazendo. Podem até entrar em contato comigo, sou o professor dessa matéria, pelo e-mail do Mackenzie, né? mpeixoto.mg@mackenzie, e vamos levantar juntos esse movimento de cidadania pela ética, exercendo os direitos constitucionais, porque nós podemos transformar o país dessa maneira. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Professor Peixoto, parabéns por sua iniciativa e sucesso na continuação do seu projeto em sala de aula. Para todos nós. A você que nos assistiu, muito obrigado e fique conosco até um próximo programa Conceitos em Foco. Maquinando com Desenho Livre, um projeto super interessante que a gente veio conhecer, e eu tô aqui com a Márcia e com o Quito, que são os idealizadores do projeto. Márcia, queria que você começasse falando pra gente o que é o Desenho Livre. O Desenho Livre, como o nome já diz, ele é um projeto em que a gente tem a ideia de tratar do desenho, de discutir o desenho de uma maneira mais livre, e não livre e descompromissada, mas livre dos paradigmas e da discussão que existe hoje. De você só falar de técnica, ou só falar de lápis, de papel, ou tal pessoa tem o dom ou tem a divindade de conseguir desenhar, mas tratar do desenho em todas as áreas, porque existe desenho em tudo. Então, falar do desenho dentro da moda, dentro da fotografia, do cinema, do design. Quito, e como que surgiu esse projeto? O Desenho Livre, ele surge há 3 anos atrás, mais ou menos, como um nome, na verdade, né? Esse nome, Desenho Livre, é interessante, ele acompanha a gente há bastante tempo. Eu lembro quando eu era criança, na escola,
professora entregava uma folha e falava, pessoal, desenho livre. E a gente, mas o que é desenho livre? Porque quando o desenho não foi livre? Alunos da área de comunicação hoje desenham menos. Isso é preocupante, sempre me preocupou, e eu achei que desenvolver um projeto onde eu conseguisse integrar, de alguma forma, as pessoas a entenderem melhor desenho, a buscarem um conhecimento, não um conhecimento sagrado, mas aquela coisa, nossa, eu vou ter que estudar muito para conhecer, mas aquele conhecimento da pessoa que está ali do seu lado e te dá uma dica, aquele conhecimento que passa de forma comum entre as pessoas do dia a dia, né? Uma coisa mais cognitiva. Essa é a base, assim, da essência do projeto. E daí, para fazer isso, eu precisava conversar com outras pessoas, discutir, e aí a Márcia é uma colega minha de trabalho e é professora também, e a gente discutindo acabou alinhavando o projeto. Hoje o site está com uma média de 400 visitas por semana, mais ou menos, e muitos desses usuários escrevem para a gente, eles se interessam no canal de painel de estilos para mandar os desenhos deles, as ilustrações, porque lá aparece o nome, tem o contato, é um canal bem interessante para o estudante, para quem está começando. E eles colaboram demais com a gente já, eles estão dentro do projeto praticamente. E quais os próximos passos do Desenho Livre? O que tem para acontecer agora? A gente tem aí uma linha com o site acontecendo, tem um programa piloto que está sendo feito de televisão, tem a ideia de ter o estúdio móvel, né, que é um estúdio de desenho que a gente vai parar em parques e discutir com a comunidade a questão do desenho, fazer um workshop, né, ao ar livre. E outras coisas mais, né? Criar alguns fóruns, alguns debates, a partir dessa comunidade que está se formando pela internet, pelo site. Esse foi o Maquinando com Desenho Livre. Se você quiser saber mais, www.desenholivre.com.br. Valeu, gente, até a próxima.